O que era para ser uma grande turnê comemorativa de 25 anos do Deep Purple se transformou num verdadeiro pesadelo. Estou falando da turnê desse álbum aqui, ó. The Battle Rages On, esse álbum fantástico que tem a volta definitiva de Ian Gillan e a partida também definitiva de Rich Blackmore do Deep Purple. Roda a vinheta. The Battle Rages On, esse álbum fantástico do Deep Purple, lançado em julho de 93, que era para marcar os 25 anos de formação da banda, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo, né? Internamente ali na banda, né? Bom, mas para falar um pouco sobre esse álbum, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo ali. Em 1989, quando Ian Gillan saiu da banda, né? Ele saiu ou foi despedido da banda. Isso por conta de tensões ali internas com Rich Blackmore, né? Tensões a essas que não foram resolvidas nos anos 70, né? Nos anos 70 eles já tinham ali alguns conflitos que não foram resolvidos, voltaram ali a fazer a reunião do Deep Purple em 84, tudo estava mais ou menos bem, mas durante as gravações do segundo álbum da reunião, The House of Blue Light, as coisas começaram a desandar e Ian Gillan saiu da banda em 89. Rich Blackmore então resolveu trazer para o Deep Purple Joe Lynn Turner. Joe Lynn Turner que já havia cantado ali nos últimos álbuns do Rainbow, né, antes dele voltar para o Deep Purple, o Rich Blackmore voltar para o Deep Purple. E trouxe Joe Lynn Turner, mas que não agradou nem um pouco John Lord e Ian Pace, né? Foi meio que contra a vontade deles, né? Mas o que aconteceu? O álbum, eles gravaram o álbum Slaves and Master, um álbum que é mais voltado assim para um som mais AOR, né? E o álbum foi um fracasso de venda nos Estados Unidos. O álbum até que teve uma certa aceitação na Europa e no Japão, mas nos Estados Unidos foi um fracasso total. A banda terminou a turnê dos Slaves and Master, inclusive essa turnê dos Slaves and Master passou pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir essa turnê dos Slaves and Master, né? Foi um sonho ali ver o Deep Purple com John Lord e Rich Blackmore juntos, né? Foi ali a única oportunidade que eu tive, né? Bom, mas o que aconteceu? Terminada a turnê dos Slaves and Master, eles entraram em estúdio para gravar o próximo álbum que viria a ser o The Battle Rages On. Mas a gravadora BMG, a gravadora do Deep Purple na época, não queria que o Joe Lynn Turner continuasse na banda. Então a gravadora pressionou bastante para que o Ian Gillan voltasse para a banda, porque a banda estaria fazendo 25 anos desde a sua formação inicial. E aí, para fazer uma comemoração, decidiram mandar embora o Joe Lynn Turner e tentar trazer o Ian Gillan. Mas, durante esse período, eles tentaram ainda trabalhar com outros vocalistas, né? O maior exemplo disso é o Mike DeMeo, que chegou a participar ali de algumas sessões, assim como o Joe Lynn Turner também participou de algumas sessões de algumas músicas, mas que a gravadora queria porque queria o Ian Gillan. Bom, o que aconteceu foi que Rich Blackmore não queria de jeito nenhum Ian Gillan na banda. Então, eles gravaram o álbum praticamente ali separados, né? E o que deixou Rich Blackmore profundamente irritado foi que Ian Gillan reescreveu as letras e que mudou as estruturas de algumas das músicas. Então aquilo ali deixou o cara profundamente irritado e o John Lord praticamente tinha que ser o mediador ali dos dois. Inclusive o John Lord mais tarde até falou que era trabalhar no ambiente de guerra, porque era assim que eles se sentiam, né? Então o que aconteceu foi que esse álbum foi gravado durante grandes tensões entre os dois. Para se ter uma ideia, o Blackmore e o Gillan não se encontraram no estúdio nenhuma vez. O Blackmore gravava suas partes de guitarra quando o Gillan não estava, né? E o Gillan ali reescreveu as letras todas do álbum, que havia sido escritas algumas coisas ali pelo Joe Lynn Turner. Joe Lynn Turner já falou várias vezes que uma das músicas desse álbum, que é One Man's Meat, que é a última faixa do álbum, ele resolveu lançar muito mais tarde, né, com seu título original, que era Stroke of Midnight. Então, você ouvindo essa música, você percebe que as duas têm o instrumental idêntico, né? E também algumas faixas desse álbum que já haviam sido trabalhadas ali no iniciozinho das sessões desse álbum, que é o caso de Enya, né, que Joe Lynn Turner chegou a participar, a própria The Battle Rages On, que tinha o título de Blinded, né? Então tem muita coisa ali que foi trabalhada com Joe Lynn Turner, né, que mais tarde
trabalharam com outros vocalistas até que veio o Ian Gillan, que a gravadora pressionou em querer fazer. Bom, o álbum acabou sendo lançado em julho de 93 e eles partiram para a turnê logo ali em setembro de 93. Bom, o Blackmore praticamente ficou só 2 meses tocando ali com o Deep Purple, né? Ele praticamente estava sem estímulo nenhum em tocar, ele estava tocando praticamente ali no automático, e quando foi ali nos momentos finais, ali em novembro, ele meio que chutou o balde, né? Por exemplo, o vídeo de Come Hell High Water, né? A gente percebe ali claramente que o início da Highway Star ele nem entra no palco, ele só entra na hora do solo dele, joga um copo d'água em cima do Gillan, né? Então é uma coisa assim bem esquisita, né? E ele praticamente abandonou a banda depois do show que eles fizeram na Finlândia, em Helsinki, em novembro de 93. Então ele ficou de setembro até novembro de 93 e depois foi embora. O que eles tiveram que fazer para continuar essa turnê que deveria ser comemorativa, né? Eles chamaram às pressas um substituto que era nada mais nada menos que Joe Satriani. Bom, Joe Satriani já estreou no mês seguinte com o Deep Purple ali em dezembro de 93, fazendo ali vários shows no Japão, depois foi para a Europa também, e ele permaneceu no Deep Purple de dezembro de 93 até julho, o iníciozinho de julho de 94. Muita gente conta ali, né, que a época do Joe Satriani foi um upgrade muito grande ali pro Deep Purple, muito legal, mas o Joe Satriani não podia continuar na banda porque ele tinha já sua carreira solo consolidada, né? E foi então que eles procuraram um novo guitarrista e encontraram nada mais nada menos que Steve Morse para poder concluir a turnê. Steve Morse, que foi guitarrista da banda Dixie Dregs. Bom, Steve Morse então começou a fazer a turnê do álbum The Battle Rages On ali no finalzinho de 94, em novembro de 94, praticamente um ano depois que Blackmore tinha saído, né? E ele fez aquela parte final da turnê, de novembro de 94 até abril de 95. Então foi uma turnê bem extensa que durou quase 2 anos com 3 guitarristas, né? E o interessante é que nessa época o próprio Deep Purple gostou tanto do entrosamento com o Steve Morse que eles começaram a compor novas músicas, né? E nesse finalzinho da turnê do The Battle Rages On, eles chegaram a tocar algumas músicas que entraram no álbum Perpendicular, que em breve também vou trazer aqui para o canal juntamente com os Slaves and Masters. E essas músicas, né, que foi o caso da Perpendicular Waltz, foi também o caso da Soon Forgotten, e também o caso da Ted the Mechanic, foram tocados ali no finalzinho da turnê The Battle Rages On para testar ali como funcionaria. E o interessante é que essa turnê, com o Steve Morse já na guitarra, tocaram em lugares inusitados, como África do Sul, a Índia, a Coreia do Sul. Então foi bem bacana também, né? E esse álbum, na minha opinião, eu acho um álbum muito bom. Eu acho ele comparado ao Perfect Stranger. Tem músicas ali muito legais, como a própria faixa título, The Battle Rages On. Tem aquela música épica que é a Enya, né? Inclusive a Enya e a The Battle Rages On, o Deep Purple tem tocado recentemente nas suas últimas turnês, com um novo guitarrista, o Simon McBride. Tem também outras músicas fantásticas ali, como Twisted the Tail, né? Tem aquele hard rock assim, bem FM das rádios, né? Que é o Time to Kill. Então é um álbum que vale muito a pena a audição. É assim, dessa época, desde que eles voltaram, é um dos álbuns assim, no meu top 5 do Deep Purple, né? Mas eu quero mostrar esse álbum por dentro agora para vocês. Vamos lá? Bom, então esse aqui é o nosso álbum do Deep Purple, The Battle Rages On, de 93, que ganhou esse relançamento da Sony Music Legacy em 2017. É um lançamento bem simples, bem igual ao lançamento original de 93, não é? Bom, então nós temos essa capa aqui, que apresenta esse logo do dragão, né, que foi muito utilizado na época da turnê. E aqui nós temos a contracapa com alguns símbolos e o nome das músicas que a gente já vai ver já já. Como vocês podem ver aqui embaixo, tem aqui o símbolo da Sony Music RCA e a Legacy. Muito bacana, né? Bom, vamos dar uma olhadinha no disco primeiro. O disco aqui, ele tem esse logotipo muito bacana, nessa cor meio rosa escuro, né? Então nós temos aqui no lado 1 as faixas The Battle Rages On, Lick It Up,
Enya, Talk About Love e Time to Kill. Já no lado 2, nós temos as faixas Rain Shackle Man, A Twist in the Tail, Nasty Piece of Work, Solitaire e One Man's Meat. Bom, esse meu álbum aqui, ele, por exemplo, eu vim sorteado porque ele veio com 2 encartes iguais, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho os 2 encartes iguais e ele vem com todas as letras das músicas, né? Ele vem aqui com a formação da banda, a formação clássica, né, MK2, com Rich Blackmore na guitarra, Ian Gillan nos vocais, John Lord no órgão e teclados, Ian Pace na bateria e Roger Glover no baixo. Tem aqui toda a ficha técnica onde foi gravado, os agradecimentos, e aqui no lado direito a gente tem as letras das músicas do lado 1, e virando aqui o encarte, né, que é dupla face, nós temos as letras do lado 2. A única ressalva que eu faço aqui em relação a esse encarte é que essas letras poderiam ser um pouquinho maiores, né? Porque é tão pequeno, né? Acho que os caras estavam achando que era CD e fizeram o encarte como se fosse de CD, porque no vinil eles poderiam ter colocado a letra um pouquinho maior para a gente poder ler a letra com mais facilidade, né? Bom, esse aqui então é esse lançamento bem simples, né? Esse relançamento bem simples desse álbum enigmático do Deep Purple, né? Que gerou um período muito turbulento na banda, de muito entre e sai. Mas é isso, é um álbum fantástico mesmo assim, é um álbum que vale muito a pena a audição. Comparo ele ao Perfect Stranger, né? Que é um álbum também muito bom. Aqui tem músicas muito legais, que é uma pena que tem sido esquecido, né? E às vezes o Deep Purple em suas turnês toca ali uma música ou outra, mas é um álbum fantástico, né? É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se você gosta desse conteúdo, então se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu comentário, pois eu leio todos eles. Então, até o próximo vídeo. Valeu!